Então, vocês todos sabem quanto grande fã de Cobra Kai que eu sou. Então, eu tinha que assistir esse novo filme do Karate Kid. Eu finalmente consegui a oportunidade pra ir assistir Karate Kid Lendas. E a história é meio interessante. Tem duas histórias dentro desse filme. O filme é mais ou menos dois filmes, cada um de 1 hora de duração. E eu gosto muito mais da primeira metade do que da segunda metade. Eu explico mais depois, mas eu achei a primeira metade desse filme super interessante, só que aí a segunda metade fica muito básico em termos de Karate Kid, a história do Karate Kid, mas não com o mesmo, sabe, emoção e impacto, porque o cara já era bom e agora só ficou melhor. Então não é quanto bom quanto os outros, ainda também em comparação com Cobra Kai, que mesmo universo e tudo, mas ainda legal, divertido pra assistir, um pouquinho de Bad Grenade, mas não tão forte. Agora, eu acho que você deveria assistir esse filme nos cinemas, porque tem muitas cenas, as sequências de ação de karatê que tem dentro desse filme é super legais, e tem boas coisas pra fazer você querer ir assistir nos cinemas, só que o grande problema é que teve a final do Cobra Kai esse ano ainda, em fevereiro, e a maioria das lutas naquela série é muito melhor do que o que aconteceu dentro desse filme. E só foram mais intensos e mais cheios de emoção de que esse não tem naquela mesma conexão como aquela série de 6 temporadas. Então faz sentido, mas ainda foi bom, mas nem foi a melhor peça de Karate Kid que a gente teve esse ano, que é o grande problema com esse filme. Eu ainda vou dar um hand grenade, porque foi legal, eu gostei de algumas das animações que eles fizeram com o filme e fez muito mais interessante. Agora, a direção, de novo, é 2 filmes em um e corta direto no meio. A direção eu vou ter que dar um hot pocket só porque é 2 filmes em um e não conecta muito bem um filme e o outro. E eu acho que, agora, parte dos atores, o LaRusso e o Han, o Jackie Chan e o Macho são grandes partes do marketing pra esse filme, só que eles não são muito importantes pra história. O LaRusso, por exemplo, ele nem precisa estar na história. Ele não faz muito, ele só aparece pra ter aquele... Oh, olha, conexão para o original Karate Kid. Ou vocês gostam de Cobra Kai? Vem, a gente trouxe o Macho de volta pra ser o LaRusso. E é assim como que sente ele dentro do filme. E é o grande problema com o filme. Só eles dois juntos eram muito divertidos e engraçados juntos, mas eles poderiam não estar no filme e o filme seria talvez até melhor, porque eles não estavam querendo tanto foco nesses antigos. E é isso o grande problema. Agora vamos falar sobre as minhas expectativas e experiência, onde que eu vou falar um pouquinho de spoilers, em como que a primeira metade desse filme, a parte que eu gostei mais, é bem parecido com o Karate Kid, só que é invertido. O velho é resgatado pelo o jovem que tem grande experiência nesse Kung Fu, Karate, coisa da vida, e ele acaba começando a treinar o adulto pra lutar. E eu achei aquilo muito mais interessante e um filme que eu preferia assistir em vez do que a gente ganhou na segunda metade desse filme. Porque a segunda metade desse filme é só uma versão mais fraca e pior de Cobra Kai. Ainda mais nas últimas temporadas de Cobra Kai. Então, o grande problema desse filme é que a gente teve Cobra Kai entre esses filmes de Karate Kid. E a única razão que esse filme foi feito foi por causa da popularidade de Cobra Kai. Então é engraçado como que é uma daquelas situações onde que a gente perde de qualquer jeito, mas ainda foi interessante. E talvez a coisa que salvou esse filme pra mim e o meu amigo, que são enormes fãs de Cobra Kai, foi a razão que na cena de pós-créditos, é uma cena que ela começa bem direto do título do filme aparecer no fim, tem o LaRusso conversando com o William Zabka como Johnny Lawrence, e a coisa mais hilária do mundo, salvou o filme pra eu e meu amigo, a gente começou a amar aqueles 30 segundos dele na câmera, e foi os 30 melhores segundos do filme, e é meio
engraçado e triste que aquilo foi a situação. Mas uma coisa que eu tava falando pro meu amigo que eu pensei que iria acontecer é que iria ter alguma cena no bar entre o Johnny e o Daniel, onde que o Johnny convence o LaRusso pra ir para Nova York pra ajudar o Jackie Chan Han pra treinar o cara. Mas não acontece, e aí eu fiquei meio chateado que a gente não teve Johnny Lawrence, mas aí a gente foi resgatado no fim com William Zabka mesmo. E foi hilário, eu gostei demais. Essa minha cena, essa meu spoiler talk, mas o filme foi divertido, mas não vai ser alguma coisa que eu estou querendo muito reassistir já. Eu vou dar uma Hot Pocket aqui. Então, em conclusão, esse filme é um filme Hot Pocket. E isso é tudo que eu tenho que dizer. Se você gostou, deixa um like, segue o canal por mais. E eu te vejo da próxima vez.